Então, pessoal, agora vamos ver o retificador ponte completa monofásico controlado com tiristores. Até agora nós vimos o meia ponte, né, que era o retificador com apenas um tiristor. Agora nós vamos ver o retificador monofásico com 4 tiristores, ou seja, o ponte completa controlado, tá? Então, pessoal, a estrutura do retificador ponte completa com tiristor, ela é essa aqui, ó. Ela é a mesma estrutura do retificador a diodo. Então, lá no retificador diodo, aqui nós teríamos um diodo D1, D2, D3, D4. E aqui agora a gente tem um tiristor T1, T2, T3, T4. O funcionamento dele é o mesmo, o nosso objetivo é o mesmo. Nós temos uma tensão CC aqui na saída, uma tensão contínua, tá? Ela vai ser sempre positiva em cima da carga, tá? Claro que ela vai ter descontinuidades, ela vai ser pulsada, só que daí a gente pode colocar lá um capacitor aqui de filtragem, como a gente tinha lá no retificador a diodo, tá? No retificador a diodo, se fosse só trocar os tiristores aqui para o diodo, a tensão de saída ela ficaria assim, né? Ela ficaria sempre só positiva, ok? Aqui o nosso objetivo também é deixar a tensão sempre positiva, ok? Só que aqui nós vamos colocar então os tiristores, que vai ter um pulso de corrente lá nos tiristores, e se tiver tensão favorável, eles vão entrar em condução, e com isso a gente vai conseguir controlar a tensão de saída, beleza? Aqui então a gente vai ter uma oscilação de tensão menor do que aquele lá no retificador com apenas um diodo, tá? Aqui a gente tem mais pulsos na saída, antes a gente tinha um semiciclo apenas dos dois possíveis na saída. Agora não, agora a gente tem dois semiciclos de tensão aparecendo lá na saída, dois pulsos dentro do mesmo período, né, de um ciclo de 60 Hz. Lá no primeiro, com o diodo só tinha o primeiro semiciclo, né? Agora vai ter o primeiro e o segundo lá na saída. O que é melhor, né? Eu posso diminuir o tamanho do capacitor de filtragem que eu vou colocar aqui na saída, beleza? Então aqui, ó, como é que a gente faz o acionamento desses tiristores? A lógica do acionamento, pessoal, é a mesma do acionamento dos diodos, tá? Lá nos diodos, quando era um retificador apenas com 4 diodos, como é que ele funcionava? Quando a tensão aqui era positiva, pessoal, tá? Estamos no semiciclo positivo, tá? O que vai acontecer? Essa tensão positiva vai aparecer aqui, ó, tá? No meio da ponta de diodos, ok? E o que vai acontecer? Essa corrente ela vai sair do positivo e colocaria esse diodo aqui, que lá era um diodo, né, em condução. Então a corrente sairia daqui ó, e colocaria esse diodo aqui em condução. A corrente chega aqui, para baixo não vai, né? Porque esse diodo aqui ia bloquear e iria passar pela carga, produzindo um positivo, ok? E daí vai chegar aqui e vai voltar então por este diodo e vai voltar lá para minha carga, tá? Então vocês viram que nesse semiciclo aparece apenas tensão positiva na carga, tá? Depois o que acontecia? A tensão da entrada invertia, o positivo ficava aqui, tá? Então o que acontece? A corrente, vou trocar de cor aqui, a corrente, ó, ela sai do positivo aqui, ó, e ela faz isso aqui, né? Ela chega aqui, ó, e daí para baixo ela não pode ir, ela vai pegar e colocar este diodo aqui em condução, tá? Colocando em condução, a corrente vai passar por ele, para cá, para a esquerda não pode ir, porque esse diodo aqui ia bloquear, ia passar para cá e ia descer aqui, ó, neste positivo de novo aqui na carga, tá? E faz isso aqui, ó, se ela ir para cima, não pode ser, né? Porque senão ia entrar em curto, né? Porque já tem corrente. Esse de cima aqui já está conduzindo, né? Então ele vai chegar aqui, ó, e vai passar por aqui, ó, né? E vai voltar pro negativo aqui da carga quando ele está nessa condição aqui, tá? Então nos dois semiciclos, pessoal, a corrente vai fluir no mesmo sentido, tá? Então por isso que a tensão aqui fica assim, né? Fica o semiciclo positivo dos dois lados, tá? Claro que daí ainda tem dois diodos em condução. A tensão na saída vai ser dois diodos de 0,7, vai dar 1,4 volts a menos na saída, né? Porque sempre tinha dois diodos em condução, tá? Então a lógica é o seguinte, ó, quando está no semiciclo positivo aqui, ó, nós tínhamos esse cara aqui, ó, vamos deixar na mesma cor, né? Quando estava no segundo semiciclo, era este cara conduzindo e esse aqui, ó, T2 e T3. Quando estava no semiciclo positivo, era este cara aqui e este cara aqui. Então sempre tinha dois diodos lá, né, em condução. Aqui também. Agora vai ser sempre dois tiristores em condução, sempre na diagonal. Tá? Então vai ter o T1 e o T4, por isso que eu já coloquei aqui o acionamento ó, do 1 e do 4. E depois vai ter o 2 e o 3 em acionamento. Tá? Sempre dois tiristores em condução ao mesmo tempo. Tá? Então vamos lá, vamos ver agora cada etapa como é que vai ser o funcionamento.
Então é o seguinte, temos aqui a nossa tensão da rede, ela tem um Vp de amplitude, como a gente já viu antes, ômega-t é o ângulo, né? Ômega vezes t é ângulo, e ômega é só a frequência, que é 2π vezes 60 Hz, tá? Aqui nós temos a tensão da rede, e daí o que vai acontecer? Nesse início, tá? Quando a tensão ficar positiva aqui ó, na rede, o que vai acontecer? Eu não acionei nenhum tiristor ainda, tá? Não acionei nenhum tiristor. Como eu não acionei nenhum tiristor, estão todos desligados. Não tem corrente, tá? Logo, a tensão na minha carga ela é zero, tá? Tenho zero de tensão lá na saída. Por quê? Porque não tem corrente ainda. Se não tem corrente, não tem tensão. É zero, a carga está em curto. Tá? Ela está em curto, tem zero de tensão. Então, olha aqui, ó. Aqui a tensão de saída, a VRL, tá? Ela é zero, tá? Zero de tensão e zero de corrente, ok? Então, a tensão na rede, olha aqui, ó, aqui tem que tomar um cuidado, porque a gente tem que calcular também qual que é a tensão que está sendo submetida em cima dos tiristores, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, como estão todos abertos, eu vou pegar e fazer eu quero descobrir quanto de tensão VAK tem em cima de cada tiristor. Então, eu vou sair desse ponto aqui, ó, por exemplo, ó, e fazer um caminho, tá? Na diagonal, como a gente sabe que vai ser os tiristores da diagonal que vão entrar em condução, eu vou sair daqui, ó, para somar todas as tensões, né? Descobrir qual que é a tensão em cima dos tiristores. Vou sair desse ponto aqui, que é o negativo ó, da fonte, ó, menos, tá? Menos. E vou caminhar aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó, tá? Para cá. E vou descer pela carga e vou fazer esse caminho aqui, tá? Então, ó, saindo do positivo aqui, ó, vai dar mais VAK1, né? Porque é o do tiristor 1, tá? Se eu descer pela carga, na carga tem 0 volt. Tá? E vou subir por aqui, ó, no mais e no menos, que é o VAK4, que é a tensão do tiristor 4. Tá? E cheguei no ponto de partida, igual a zero. Então aqui ó, nós temos dois tiristores que estão em série. Ó. Então, os dois submetidos pela mesma tensão. É como se o nosso circuito ficasse assim. Ó, tá? Tem um tiristor, tá? Então aqui o tiristor e aqui tem a tensão da rede. Conseguem ver isso? E se vocês olharem no outro caminho aqui, ó, se vocês olharem, fazer esse caminho aqui ó, agora, ó, daqui, ó, e descer por aqui, ó, tá? E daí fazer esse caminho aqui, ó, que é o que eu mostro aqui na segunda, ó, sair desse ponto aqui, ó, menos VG, e daí descer aqui, ó, vou chegar num K aqui, ó, tá? O K é menos VAK, tá? Então vai ficar, chegando no K é negativo, então vai ficar menos, né, menos, porque a tensão é medida assim, né? Menos VAK3, tá? E daí eu dei a volta por aqui e vim no VAK2 aqui, ó, tá? Vocês vão ver que vai ficar assim, ó, tá? E daí o que acontece? Aqui vai ficar os tiristores assim, ó, tá? Ok? Então eles vão ficar assim, tá? Então se vocês verem, ó, como todos os tiristores são iguais, essa tensão aqui, ó, em cima dos tiristores vai ser igual, tá? Dos dois são iguais. Do VAK1 é igual ao VAK4. As tensões são iguais. Como elas são iguais, se a gente substituir isso aqui, ó, vocês vão ver que a tensão do VAK1 e do VAK4 é VCC sobre a tensão da rede sobre 2, ok? Porque essa tensão vai se dividir. Digamos que eu estou com 100 volts na rede aqui e eu não acionei o tiristor ainda, tá? Então eles estão abertos. Então se tem 100 volts aqui, ó, então vai ter 50 volts em cima desse cara aqui, 50 em cima desse, porque eles estão em bloqueio direto. Tá? Eles não estão conduzindo. Eles podem conduzir se eu dar um pulso de corrente no gate. Esses dois aqui ó, estão em bloqueio reverso. Tá? Estão em bloqueio reverso. Então, em cima deles tem menos 50. Tá? Porque eles são iguais também. Menos 50. Então, se vocês olhar aqui embaixo, ó, o VAK1 está em tensão direta. Então, olha aqui. Ó, quando aqui no pico, ó, eu não gatilhei ainda até 90 graus. Então, aqui no pico eu tenho 311. Ó. Nesse ponto aqui eu tenho 311. Então, aqui eu vou ter 155 volts. Tá? Vou ter 155 volts em cima do VAK1 e do VAK4 e vou ter menos, aqui ó, menos 155 volts no VAK2 e 3. Tá? Então ele fica com uma tensão reversa em um e tensão direta no outro. Tá? Então fazendo essa mesma sequência aqui, ó, né, de eu fazer um Kirchhoff aqui dentro, eu vou apagar e vou mostrar de novo, fica mais fácil de visualizar. Dessa primeira malha, eu quero saber a tensão do VAK1 e do VAK4, que são os diodos que podem estar em condução, porque estão apontando no mesmo sentido, tá? Então eu vou sair daqui, ó, que é o menos, né? Vai ficar menos VG. Chegou aqui no mais, né? Lembrando que o A é sempre a tensão direta, o mais é
é no anodo, tá? Então é mais VAK1, tá? Saí daqui, passei pela carga, que está em curto, né? Tem zero detenção. Não é um curto, né? Ela só tem zero detenção porque não tem corrente. E daí eu vou subir aqui, ó, ficar mais e menos. Então fica VAK4, tá? E cheguei no ponto de partida, tá? Então fica essa lógica aqui. Como a gente sabe que os dois estão em série e são iguais, a tensão é a mesma. Ou seja, se eu substituir aqui por V e V, vai ficar 2V. Esse VG vai para o outro lado, divide por 2, vai dar VG sobre 2, ok? Agora, para o outro lado, a tensão positiva vai estar embaixo, né? Então eu vou sair daqui, ó, tá? Vai ficar ó, menos. Na verdade, eu vou sair desse mesmo ponto, né? Só que daí a tensão é que ela é negativa, né? Então eu vou sair do mesmo ponto, daqui de baixo, ó. Vai ficar menos VG, tá? E daí aqui eu tô descendo, ó. Eu vou descer aqui, ó. Vou chegar no K. O K é o negativo, né? Porque a gente sempre mede VAK. Então cheguei no negativo, VAK3, tá? Negativo, tá? Dei toda a volta, tá? Toda a volta. E vou vir aqui, ó. Cheguei num K de novo, que é o negativo, ó. Menos VAK2. E daí eu volto para cá. Então, se vocês olharem, ó, o VAK1 é VG sobre 2, tá? E o outro é menos VG sobre 2. Então, um sobe aqui e o outro desce, porque eles estão invertidos, tá? Então, até eu chegar no o ponto onde eu vou fazer a comparação aqui, na mesma lógica que nós tínhamos lá no retificador meia ponte, nós temos aqui o ângulo, né? Que é o ângulo, lembrando que aqui o ômega t é igual ao ângulo, né? É o θ, tá? Então isso aqui seria uma reta, né? Que iria para o infinito, tá? Iria para o infinito. Só que daí a gente faz o quê? A gente conta até 180 graus e zera ele, tá? Então ela fica nessa forma de onda que parece uma dente de serra, tá? Agora eu vou fazer duas comparações dentro de um período. Então eu vou precisar que o meu ângulo vá no máximo a 180, tá? Porque nós vamos disparar no primeiro e no segundo semiciclo. Então contar até 180 graus é melhor do que contar até 360, tá? Mas eu poderia contar até 360 e colocar um outro ângulo de comparação aqui em cima, tá? Ficaria mais lógico, tá? Mas assim é mais simples, tá? Assim é mais simples, beleza? Então, aqui ó, eu tenho tensão positiva ó, até que o ângulo chegue no ângulo de disparo que eu quero, que daí eu vou pegar e disparar o T1 e o T4, tá? Que nós vamos fazer agora. Quando o ângulo chegar lá no meu alfa, que é o ângulo de disparo, o que vai acontecer? Vai acontecer a comparação, tá? E eu vou gerar um pulso, tá? Decorrente lá nos tiristores T1 e T4. Por que no T1 e no T4? Porque são eles ó, que têm tensão positiva aqui embaixo. Não adianta eu gatilhar o T2 e o T3, porque eles não vão entrar em condução, porque tem a tensão negativa nele aqui, ó. A tensão está negativa, então não adianta gatilhar, ele não vai entrar em condução, tá? Então eu vou gatilhar o 1 e o 4. Quando eu gatilhar o 1 e o 4, ó, a corrente dele vai subir, tá? E a tensão em cima deles vai diminuir, tá? A tensão em cima deles vai diminuir e eles vão entrar em condução. Então agora o tiristor T1 e T4 vão entrar em condução, tá? E o T2 e o T3 eles vão desligar, tá? Porque não tem o que fazer, eles estão com tensão negativa em cima deles, tá? Tensão negativa. Então a tensão de saída agora vai ser a tensão da rede menos a queda de dois tiristores, tá? Que o VTM é a queda de tensão dos tiristores, tá? Que tem lá no datasheet do tiristor, tá? Vai ficar VG menos 2 VTM, tá? Então, o tiristor T2 e T3, eles suportam agora toda a tensão da rede. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ó, vou fazer o mesmo caminho de antes, só que agora para calcular essa tensão aqui, ó, tá? Que são as tensões em cima dos tiristores. Então, vou sair desse ponto aqui, ó, que é o negativo da fonte, né? Menos VG, ó. Aqui eu tenho uma queda de 1 tiristor mais VTM. E agora eu vou descer aqui, ó. Tá? Vou fazer um caminho só por aqui, ó, tá? Vou chegar no menos, fica menos VAK, né? Porque é negativo, eu estou chegando no K, então é menos VAK igual a zero, que eu cheguei no ponto de partida. Então, a minha tensão em cima desse gestor é menos VG mais VTM, tá? Então, essa tensão aqui vai estar, sei lá, 100, 200, 300 volts, negativo, e o VTM é 1, 2 volts. Então, a tensão ainda é bem negativa. Por isso que não adianta gatilhar ele agora, que ele não vai entrar em condução, tá? Então, antes, ó, a tensão era a mesma no T2 e no T3, tá? Só que agora, quando eu acionei o T1 e o T4, o que vai acontecer? Como esse cara aqui entra em condução, ó, e esse aqui entra em condução, a tensão ela vai aparecer quase inteiramente em cima deles. Então, ela varia abruptamente lá para aquele... Tá? Ele dá um degrau na tensão. Ali, tem essa variação brusca de tensão, porque os dois, o T1 e o T4 entraram em condução, tá? Então vocês têm que fazer isso para visualizar qualquer tensão,
Tem que fazer as malhas dentro de cada etapa, tá? E se vocês fizerem no outro caminho, também vai ser a mesma coisa. Então, se eu fizer o caminho para achar o do T3 aqui, ó, eu vou sair desse ponto, ó, menos VG. Daí eu desci aqui, passei pelo... vai dar menos VAK4, tá? E daí eu pego e subo aqui, ó, e volto lá para o meu negativo. Então, passei por uma queda de tensão aqui, que é esse VTM aqui, tá? Então, passa tudo para o outro lado. Vai dar que o VAK3 é a mesma coisa do VAK2, né? Os dois estão bloqueando com a mesma tensão, tá? Então, o pico de tensão negativa que os tistores suportam é a tensão da rede, tá? Então, isso aqui é um fator crucial na hora de fazer o projeto. Então, tem que escolher lá. Se isso aqui fosse a tensão da rede, então a tensão reversa que o meu tiristor pode suportar no máximo é menos 311. Tá? Então, pegaria um tiristor lá de 400 volts, de 500 volts por ali. Tá? Tem sempre um fatorzinho de serviço ali que ele tem que ser maior por causa de algum spike de tensão, alguma coisa tem que ter. Tem que ter uma folga ali, pelo menos uns 20% mais ou menos de folga, pessoal. Tem que ter para evitar problemas, tá? Se não tem uma oscilação de tensão da rede, alguma coisa pode danificar o tiristor, tá? E a queda de tensão em cima do VH1 e do T1 e do T4 é a tensão de condução deles, tá? Então eles ficam aqui, ó, na tensãozinha de condução, tá? Daí depois, o que vai acontecer? Ó, a corrente ela vai aumentar, né? Porque ele entrou em condução, e daí a tensão vai começar a diminuir. Quando a tensão vai diminuir tanto que a corrente também vai diminuir, vai chegar a um ponto que vai ficar abaixo da corrente de manutenção dos tiristores. Então ela vai desligar, tá? Então vai desligar e a corrente vai para zero, tá? Então se eu não gatilhar agora a tensão, todos os meus tiristores vão estar em bloqueio. E vai ser da onde? De 180 graus até o próximo disparo, que é em alfa graus depois do 180. Então vai ser de 180 até 180 mais alfa, tá? Daí todos os tiristores vão estar desligados novamente, vai ter zero de tensão na saída e vai ser a mesma coisa na entrada, né? Como são todos desligados, a tensão ela vai ficar em cima de todos os tiristores, tá? Então, se vocês fizerem uma mesma equação de antes, né? Vai sair daqui, ó, menos VG, né? Vou passar por aqui, ó, mais VAK1, tá? Fez todo esse caminho, tem zero de tensão na carga, e passei por aqui, ó, mais VAK4, tá? Igual a zero. Então, a gente vai ver como os dois estão em série e eles são iguais, né? Quer dizer que os dois tiristores estão com a mesma tensão em cima deles, tá? Ou seja, é tensão da rede dividido por 2, por isso que ela fica assim, ó, tá? O valor máximo aqui, em vez de ser 311, é só metade, 155 volts, tá? No caso, isso aqui é o VK1 e 4, então ela tá aqui, ó, tá? Tá negativa por quê? Porque o VG é negativo, tá? Então, o VG é negativo vai ficar menos 155 sobre 2, tá? E depois eu posso fazer para os outros dois, né? Então, vou sair daqui também, ó. Vou descer agora, né? Vou chegar no negativo, menos VH3, tá? Vou passar lá por cima. E aqui ó, eu vou chegar de novo no menos VH2, tá? Igual a zero. Como os dois tistores são iguais, tá? VH2 e VH3 são iguais, porque estão em série e submetidos sobre a mesma tensão, tá? Eles vão ficar com menos VG sobre 2, ok? Só que o VG é negativo, então vai dar mais 155 nesse caso aqui, que vai estar aqui em cima, ok? Então, nesse ponto aqui, os dois estão abertos, tá? Não estão conduzindo, tá? Daí depois, o que vai acontecer? Meu ângulo vai subir. Quando chegar lá no ponto de comparação aqui, eu vou disparar agora o gate do 2 e do 3. Por que eu vou fazer isso? Porque é o 2 e o 3 que estão com tensão favorável, tá? Os dois estão com tensão positiva. Não adianta eu gatilhar o 1 e o 4, tá? Porque o 1 e o 4 estão com tensão negativa. Eles não vão conduzir, mesmo que eu desse um pulso no 1 e no 4, ele não conduz, não tem tensão favorável. Agora o 2 e o 3 podem conduzir, tá? Então vou dar um pulso lá no 2 e no 3. Quando eu der um pulso então no 2 e no 3, eu vou colocar eles em condução, ok? Só que agora a tensão inverteu, né? Eu estou com mais embaixo. Então a corrente vai fluir assim agora, né? E vai voltar para a fonte, ok? Então ela vai ser quando? Vai ser de 180 mais alfa, né? Então aqui é o 180, que é o cruzamento por zero, né? E depois de alfa, eu contei um tempo, né? Então aqui o meu circuito de detecção de cruzamento por zero ia ter que avisar o timer lá, o contador, o microcontrolador, para contar um tempo alfa até o ponto de comparação, que vai gerar uma comparação, que daí vai gerar o meu pulso lá de acionamento,
tá? Então ele vai acionar, vai colocar o T2 e o T3. O T2 e o T3 a tensão vai cair, né? Vai chegar até a tensão mínima aqui, que é o VTM, tá? T2 e T3 on e o T1 e o T4 off, tá? E a tensão de saída, pessoal, ela vai ser menos VG menos 2 VTM. Então aqui ó, vai ter novamente duas quedas de tensão, porque tem dois tiristores em condução, então são duas quedas de tensão. E a tensão ela vai aparecer menos VG, só que ela está invertida, né? Ela está nessa condição aqui que ela está invertida, então menos VG ela vai jogar para cima, né? Então vai ficar uma forma de onda positiva novamente. Com isso, então então o T2 e o T3 estão em condução, a tensão de condução deles é VTM, né, que vai aparecer aqui embaixo, e o T1 e 4 eles estão desligados, né? Então eles suportam toda a tensão da rede, ok? Então o que vai acontecer? Aqui está o T13, o T1 e o T4, tá? Estão aqui, então eles estão em bloqueio reverso. Então a tensão em cima deles é uma tensão negativa, ok? Como é que a gente faz para descobrir quanto que é essa tensão? A gente vai fazer um Kirchhoff novamente. A gente vai sair sempre desse ponto aqui, que é o negativo da fonte, né? Vai sair aqui, vai dar uma menos VG, né? Menos VG. Sempre tem que seguir a polaridade original, tá? Por quê? Porque é menos VG, só que o valor do VG é negativo. Só que isso a gente coloca depois, tá? Então eu vou sair desse ponto aqui, ó, menos VG, ok? E vou subir aqui, né? Vou chegar no mais, né? Mais VH1. Depois vou descer aqui, ó. Ele está em condução, então aqui é menos VTM, né? Menos VTM, daí eu cheguei de volta no ponto de partida. Então, o meu VH ele é mais VG mais VTM, tá? VH1 tá onde? Tá aqui, ó. Tô nessa condição aqui. Só que o que acontece? O VG é valor negativo, tá? Então, aqui tá menos 311 mais 1 ou 2 volts. Então, aqui tem menos 310 volts, tá? Depois, para fazer a do outro, né, do 4, né, eu saí do mesmo ponto aqui, ó, menos VG. Posso pegar e descer aqui, eu vou chegar num menos VTM, né, menos VTM. Cheguei aqui mais VH4, tá, que é a queda de tensão desse tiristor aqui. E voltei para a fonte, tá? Então, a tensão do VH4 é a mesma do VH1. Os dois têm mais VG mais VTM, tá? Lembrando que o VG está negativo. E o VH2 e o VH3 eles estão em condução, então a tensão em cima deles é VTM. E o que vai acontecer? Quando eu acionar então eles, o T2 e T3 vão estar em condução, eles vão conduzir a corrente lá para a saída, e vai ficar positiva a tensão aqui na saída. E o 1 e 4 eles vão entrar em bloqueio reverso e não vão conduzir. Daí a corrente vai aumentar e a tensão, e daí eu vou ter tensão positiva lá na saída. A tensão, então, ela vai começar a descer, né? Por causa que é um seno aqui, ele está descendo. E daí vai chegar um ponto que essa corrente novamente vai ficar abaixo da corrente de manutenção e vai desligar, vai abrir. E daí começa tudo de novo, tá? Começa tudo de novo. E nós temos agora, então, dois pulsos positivos dentro de um período, tá? Então, ele fez uma retificação completa, tá? Retificou os dois semiciclos para o positivo, tá? Então, aqui eu fiz três exemplos, ó, como se eu tivesse, por exemplo, um alfa de 45, então a minha comparação seria mais cedo aqui, né? Então nós teríamos mais tensão, tá? Mais tensão disponível lá na saída, ok? E daí o que acontece? Como ele está mais tempo em condução, a sua tensão no modo de bloqueio direto fica menor, né? Porque ele está cada vez mais em condução. Só que daí os tiristores opostos, eles ficam cada vez com mais tensão, tá? Mais tensão de bloqueio reverso, né? Porque aqui ele está em bloqueio reverso. Então o bloqueio reverso é maior quando o ângulo de disparo é menor, ok? Então aqui está com 45 graus, só para mostrar. Depois com 90 graus. Então vai ser bem quando estiver no pico de tensão que eu vou comutar ele, né? Então ele vai passar de metade da tensão da rede aqui, que ele está em bloqueio, um está em bloqueio reverso, outro direto, vai passar para o bloqueio. Então ele vai assumir toda a tensão na rede, vai ficar o pico da tensão da rede, ok? E daí ele está mais ou menos no meio, né, do semiciclo, onde ele dá o pulso. E quando ele tiver com 135 graus, o pulso está mais à direita, né? E daí, ó, a tensão que eu tenho na saída, ela é cada vez menor. Então, cada vez maior o ângulo, menos tensão eu tenho disponível na saída. E vocês vão ver aqui que essa tensão aqui, ó, ela fica menos tempo em condução, tá? Então aumenta o tempo aqui onde ele fica em bloqueio direto, tá? Só que daí, como se divide os dois, acaba que a tensão do bloqueio direto não é tão grande assim, tá? Beleza? Então esse aqui é mais ou menos o funcionamento. O que eu quero fazer agora? Eu tenho que pegar e calcular quanto que é as tensões, quanto que é a tensão média, a tensão RMS que eu tenho
lá na saída desse circuito retificador. Então, tensão média, pessoal. Então, a tensão média, ela é definida, né? Essa equação vocês já viram antes. Ela é 1 sobre o período integral de zero ao período da tensão que a gente quer descobrir a média, que nesse caso é a tensão sobre a carga, VRL. Tá? Essa equação é sempre assim. Então, como eu já tinha explicado, pessoal, essa integral é mais fácil fazer em relação ao θ, né? ao ômega t, porque daí essa integral ela funciona para qualquer frequência e fica mais fácil de resolver a integral. Tá? Então, em vez de integrar em relação a t, vamos integrar em relação a d ômega t. O que mudou agora, pessoal? Como nós temos um retificador de onda completa, tá? Então o nosso período ele ficou menor. Antes ele era 360 graus, né? Que nem essa forma de onda aqui de cima, 360 graus. Só que na forma de onda retificada, ela começa a se repetir já em 180 graus. E o que é o período? É quando a forma de onda começa a se repetir. Então essa integral agora a gente vai fazer de 0 até 180 graus. Tá? Fica mais simples de fazer essa integral. Tá? Então o nosso período passa a ser π radianos, né? Ou seja, 180 graus de 0 a π, da nossa equação, que ela é a tensão de pico na carga vezes seno de ômega t, né? Só que daí o VRLP, que é a tensão de pico, ela é a tensão de pico da rede menos a queda de 2 tiristores, né? Porque tem 2 tiristores em condução, ok? Então, substituindo essa forma de onda aqui na integral, vai ficar assim, né? E a forma de onda começa a partir de alfa, tá? Então, de alfa até 180. Então, a nossa integral vai ficar de alfa até π, né? 180 graus. Por que isso, pessoal? Porque a nossa integral de 0 até π, ela vale zero aqui no meio, né? Então, a gente não vai integrar nada. Então, a gente só integra onde a função existe, que é de alfa até π. Então, fazendo essa integral, né? A integral de seno é menos cosseno, de alfa até π. Então, só substituindo ali, vai dar exatamente a mesma equação que a gente teve lá no meia ponte, só que lá nós tínhamos dividido por 2, né? Como aqui a gente tem o dobro de forma de onda, lá no meia ponte nós só tínhamos essa forma de onda aqui, né? E aqui era zero. Então agora a gente dobrou a tensão, dobrou a quantidade de tensão dentro de um período, né? Então vai dobrar o valor médio, tá? Então antes lá começava, aqui tinha um 2, né? Agora aqui não, né? Que vai ter, é como se a gente pegasse aquela forma de onda e multiplicasse por 2. Então ela vai sair de um valor maior, ok? Então essa forma de onda aqui fica assim, como a gente já tinha visto lá. A forma de onda é a mesma. Continuou com 1 mais cosseno, só que sumiu aquele 2. Então tem o dobro de tensão média na saída. Isso é bom, né? Consigo ter mais potência lá na saída, beleza? E controlando ela. Depois a tensão RMS é feita da mesma forma que nós fazíamos antes lá. O período então continua sendo π, né? Porque ela começa a se repetir a partir de 180 graus. E a equação é essa, né? É 1 sobre π, é 1 sobre o período, de 0 até o período da equação ao quadrado, tá? E a integral a gente vai fazer em relação a ômega t para ficar mais simples, ok? Então a nossa integral substituindo o valor lá vai ficar VRLP vezes seno ao quadrado, né? A partir de alfa, né? Porque a forma de onda começa a partir de alfa. Para fazer a integral, a gente troca o seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2 ômega t sobre 2, tá? Porque daí assim fica mais simples de fazer a integral, né? Não tem como fazer integral de seno ao quadrado diretamente, tá? Então, fazendo essa integral, fazendo a substituição, vai ficar 1 menos cosseno dentro da integral aqui. Esse cara aqui é uma constante, eu coloquei ele para frente aqui, fora da integral, o π também está fora da integral, ok? Aqui o que mais que eu fiz? Eu peguei e tirei, como aqui tem um termo ao quadrado dentro de uma raiz, eu só tirei para fora da raiz, então ele ficou assim, ó, tá? E aqui tem um 2 que vai sair para fora da integral também, então vai ficar um raiz de 2 na frente, 1 sobre π eu deixei dentro da integral, e faz a integral de 1 menos 2 ômega t. Então, a integral de 1 aqui vai dar ômega t, e a integral de menos cosseno de 2 ômega t dá seno de 2 ômega t sobre 2, né? Porque quando eu derivo o seno, esse 2 vem para frente e corta com esse 2. Então, agora, substituindo esses valores na integral, né, vai ficar 1 sobre π aqui, ó, vai ficar π menos alfa, e substitui o π aqui dentro, vai ficar seno de 2π, seno de 2π, né, sobre 2, e aqui vai ficar seno de 2 alfa sobre 2, ok? Então, fazendo os jogos de sinais aqui, passando esse π para dentro, vai ficar a tensão de pico sobre raiz de 2. E essa forma aqui, pessoal, é a mesma a que apareceu lá no retificador de meia onda, tá? Então, o valor RMS, ele é, a forma da curva é igual,
só que lá nós não tínhamos esse raiz de 2, tá? Então lá a forma de onda é a mesma, tá, pessoal? Essa forma de onda é a mesma, o jeito da curva é o mesmo, só que lá aparece só dividido por 2, enquanto que aqui aparece dividido por raiz de 2, tá? Então quer dizer que, como está dividindo por um número menor, aqui nós temos mais tensão RMS. Nós temos raiz de 2 vezes mais tensão, ok? Então se vocês olharem essa curva aqui, pessoal, não sei se vocês lembram lá dessa relação, né? Qual que é a relação entre valor de pico e valor RMS? O valor RMS, pessoal, ele é o valor de pico sobre raiz de 2. Tá? Então, olha aqui, ó, quando eu tenho ângulo zero, quer dizer que a minha forma de onda ela é uma forma de onda retificada completa. Então, quando eu tiver com ângulo zero, é forma de onda retificada completa. Então, ela tem que ser raiz de pico sobre a tensão de pico sobre raiz de 2, que é justamente isso aqui. Então, ela tem que partir do valor de pico sobre a raiz de 2. Então, ela tá, pelo menos esse valor aqui está certo. E quando nós tiver um ângulo igual a π, o que vai acontecer? Nós vamos botar π aqui e π aqui. Seno de 2π é zero. Então, esse cara aqui dá zero. E aqui, quando eu colocar π, vai dar π sobre π, porque dá 1, menos 1 dá zero. Então, zero é esse termo aqui. Então, esses dois pontos aqui a gente consegue testar facilmente e ver que está correto. Tá? Então, aqui você teria que pegar valores intermediários aqui e comparar com a simulação que nós vamos ver na sequência, para ver se está certo. Ok? Isso eu vou deixar para vocês fazerem. Então, eu fiz a simulação aqui, pessoal, lá no PSIM. Como dois tiristores, então, devem ser disparados em semiciclos diferentes, vão ser dois comparadores. Tá? Então, essa aqui é uma estratégia feita só aqui no PSIM. Tá? O que eu fiz? Eu peguei e li a tensão da rede então, com um sensor, que nem eu fiz na simulação passada. Passei por um comparador, tá? Onde eu estou entrando no sinal positivo. Tá? Então aqui, pessoal, quando eu tiver uma forma de onda positiva, tá? Vou botar assim ó, na minha forma de onda, né? Quando o VG for positivo, tá? Nesse comp P aqui, ó, comp P, eu vou ter uma forma de onda assim, né? Valor quando for positivo, aqui for positivo. Quando for negativo, aqui vai ser zero. E nesse comp N vai ser o contrário, tá? Quando eu tiver assim, ele vai ficar nesse formato assim, tá? Por isso que é comparador negativo, né? Quando aqui for negativo, ali ele é positivo, tá? Porque ele está entrando aqui, ó, no negativo desse comparador. Ele está invertido, tá? Ele está comparando com zero, só que quando for menor do que zero, quando zero aqui, ó, tá? Quando zero for maior que o número negativo, ele vai largar 1, tá? Esse 1 vai entrar numa integral, tá? Vai entrar numa integral e aqui ele vai começar a contar, tá? Então ele vai gerar a integral desse valor constante, vai dar uma rampa, ok? Que na verdade é o nosso ângulo, ok? Quando ele contar até meio ciclo, ou seja, 1 sobre 120, tá? Porque aqui é 1 sobre 60, aqui é 60, 1 sobre 60, né? Quando ele contar até 1 sobre 120, ele tem que chegar em 180 graus, tá? Daqui que sai essa constante aqui, que é a mesma constante calculada lá naquela parte anterior, tá? Então, esse cara aqui, na verdade, é o θ, tá? Que é o ângulo da rede, só que o θ positivo, que ele vai até aqui, tá? E o θ negativo, pessoal, é um θ que começa a contar aqui, tá? Então, tem dois θs separados. Quando um está contando, o outro está em zero, tá? Beleza? E daí esse ângulo é comparado com um alfa aqui, que aqui eu coloquei 90, e esse alfa é o mesmo que está ligado aqui. Só em vez de puxar um fio, eu botei um label, tá? Então ele faz uma comparação é assim, né? E entra num monoestável para gerar um pulso de 100 microsegundos cada vez que der uma borda positiva aqui na comparação. Aqui na saída ele dá só um pulsinho, né, de 100 microsegundos, tá? Então essa é a estratégia bem simples aqui, eu vou mostrar lá na simulação depois. Aqui eu só coloquei o resultado, né? Então aqui, ó, o θ positivo, que é o verde, ó, ele conta quando o semiciclo está positivo, e o θ negativo conta até 180 quando o ciclo está negativo. E daí esse θ positivo eu comparo com o alfa, e ele gera um pulso para acionar o T1 e o T4, tá? E depois, o T1 ou T2, não me lembro, e depois aqui o outro ângulo é comparado para gerar o pulso dos outros dois tiristores, tá? Para acionar lá do semiciclo negativo, tá? Então vou mostrar agora na simulação que vai ficar mais fácil de ver. Então, pessoal, aqui estou mostrando a simulação no PSIM, tá? A simulação é a mesma que eu estava mostrando no slide. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui ó, os 4 tiristores, tá? 4 tiristores. Eles são acionados, então, via esse on-off controller, né? Lembrando da aula passada, que eu mostrei antes. Aqui está o on-off, tem que colocar. Aqui estão os labels que vêm aqui desse monoestável que gera
o pulsinho de 100 micro, tá? Então, o 1 e o 4 são acionados juntos. Então, eu coloquei aqui o 1 e o 4, e esse 1 e 4 vão, então, para cá, e cada um tem o seu switch controller. Não pode ser um switch controller para dois, tá? Daí, aqui, ele aciona com borda de subida, né? Quando é uma borda de subida, ele dá um pulso, e o de borda de descida tá ligado no zero, tá? Aqui, ó, a tensão da rede, ó, ela vem, passa por um sensor aqui, eu deixei ganho 1, mas poderia ser, por exemplo, transformador que dividisse por 100 no ganho, tá? Tanto faz, aqui na simulação qualquer um funciona. Então aqui está a tensão da rede, estou medindo aqui, poderia medir lá, tanto faz. Passei pelo comparador e gerou um sinal comp-p. Tá? Comp-p vai entrar no integrador. Quando ele está sinal positivo, ele está integrando. Quando tiver sinal negativo, né, a tensão tiver tensão negativa, o comparador vai dar zero, o zero passa por uma note e ele vai lá e reseta a integral. Então ele fica segurando a integral em zero, tá? E daí esse valor ele é comparado com o alfa, né, para gerar o pulso do semiciclo positivo, e a mesma lógica no semiciclo negativo com o comp n, tá? E daí aciona os triristores. Eu vou mandar a simulação para vocês, aí vocês podem acionar, pegar e simular aí com vocês. Aqui no tiristor eu coloquei a corrente de hold em 1 mili e a de LED em 1,5, tá? Mas aqui qualquer valor vai funcionar. Ele tem uma queda de tensão, pessoal, como são 4 tiristores, eu quero às vezes simular com tensão VTM, aquela queda de tensão direta diferente, eu uso esse bloquinho aqui, não sei se vocês já usaram, o File, tá? Que vocês vêm aqui, ó, File, Parameter File, vocês colocam aqui, ó, e aqui dentro ele permite que vocês coloquem parâmetros, tá? Então eu coloquei aqui o VTM, tá? Por exemplo, eu poderia botar aqui o IH igual a 1 mili, né? E daí aqui eu venho e coloco, em vez de deixar 1 milha aqui, eu coloco o IH. Então é como se fosse uma variável que você declara lá. Qual que é a vantagem? Como são 4 tritores, em vez de vir trocar em todos eles, eu troco só naquele bloco e ele troca para todos ao mesmo tempo. Tá? Então fica mais prático, né, da gente fazer essa troca. Tá? Então vou rodar a simulação aí para vocês. Então aqui, ó, como eu dividi por 100 lá, aquela tensão VG lá, ela ficou menorzinha aqui, ó. E daí aqui, ó, θ positivo é o verde, né? Então só quando está positivo ele sobe aqui. Eu vou colocar aqui o valor do comparador também. Adicionar. Vou botar o comp. Então aqui, ó, comp P. Então quando ele está um sinal positivo da tensão na rede, o comp P é 1, né? E daí ele está integrando o sinal verde, que é o θP, tá? Daí depois, quando aqui vamos colocar o θn, tá? O θn, não é o θn, é o comp-n. Comp-n. O θn, ele é positivo quando ele está com sinal negativo. Então, ele é 1 e daí ele integra lá o θn, né? Produz o ângulo só para o sinal negativo, tá? E daí ele vai fazer essa comparação com o meu ângulo lá, que é de 90 graus. Quando acontecer a comparação, ele vai gerar um pulso lá e vai acionar então o meu tiristor. Então vocês vão ver aqui, ó, o período da rede ele fecha aqui, ó, tá? E ele vai pegar e vai ter então 2 pulsinhos aqui, ó, em vez de um, como a gente tinha lá com apenas um diodo, tá? Então ele fica bem mais simples. Então agora, pessoal, eu queria só fazer aquele gráfico da valor RMS em função do ângulo de disparo. Então o que eu vou fazer? Eu vou só colocar aqui aquele bloquinho RMS, né, que eu não tinha colocado ainda, RMS, tá? Vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui ele mede em relação ao GND. Então como o GND está nesse lado aqui, ó, eu posso ligar direto, tá? Mas eu poderia, ele ficou verde aqui, não sei se ele vai deixar. Até vamos fazer para ver se ele permite fazer isso, tá? Vou chamar esse cara aqui de VRMS, tá? V underline RMS. Por que eu quero mostrar isso aqui? Para ver, ó, porque aqui, ó, quando eu conectei esse RMS, ele vai apenas em sinais, em parte do circuito que é sinal, enquanto que aqui ele está vermelho porque é potência. Eu não sei se ele vai dar erro aqui, tá? Vou só simular para ver se... Então simulou, ele deixa, tá? Vamos mostrar aqui o valor RMS, tá? O valor RMS, tá, ele calculou. Ok, dá para fazer. Então, agora eu quero fazer o parameter sweep, né? Então, eu vou vir aqui, botar o parameter sweep, ok? E aqui eu quero trocar o ângulo, né? Então, aqui eu vou chamar de alfa, tá? No ângulo. E aqui no parameter sweep, eu vou colocar aqui, ó, alfa, né? Vai trocar, digamos, de 1 até 180, de
5 e 5, por exemplo. Quanto menor o valor aqui, se eu colocar 1 aqui, ele vai fazer 180 simulações, então vai demorar um pouco mais, vamos ver. Demorou um pouquinho mais, tá, pessoal? Mas aqui para vocês vai passar rápido, né? Mas aqui demorou 25 segundos, mas quase travou o computador aqui. Então aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar e fechar aquelas janelinhas de antes, tá? E aqui, ó, ele colocou todas as variáveis que eu tinha alguma ponteira, só que eu só quero o VRMS, né? Então eu tenho que tirar todas as outras aqui, ó, deixar apenas o VRMS, tá? Então tá lá, ó, ele começou então, no valor RMS é de 220, né? Porque nós temos 311 de pico lá, então ele começou em 220, então tá certo. Quando nós temos o ângulo 0, nós temos 220, tá certo, né? Começou em 220, quer dizer que ele está certo, e quando tiver um ângulo lá de 180, ele vai ter 0, tá? Ok? Então é basicamente isso aí, pessoal. Vou mandar essa simulação para vocês, vocês podem brincar lá para mostrar como é que... Eu vou deixar aqui ó, comentado, tá, pessoal? Ó, isso aqui está comentado. E aqui eu vou deixar um ângulo de 90, que daí quando vocês simularem lá, vai sair uma simulação normal lá, tá? Beleza? Vai ser uma simulação assim, ok? Então tá, feito pessoal. Valeu!